A Challenge tem o prazer de receber o Dr. Fábio, que é dentista formado em odontologia e tem mestrado em reabilitação oral pelo Brasil e desde 2015 está no Canadá, há 3 anos em Ottawa, exercendo a profissão, e a gente tem a chance de bater um papo com ele para mostrar como é a profissão de dentista no Canadá. Obrigada, doutor Fábio, pela presença. Por favor, se apresente. Bom dia a vocês. O prazer é todo meu estar aqui conversando sobre um pouco da odontologia para Challenge em intercâmbio. E vamos lá, vamos ver o que a gente pode conversar sobre isso. Conta para a gente como foi o seu processo de certificação, né? Talvez, se você quiser contar também como foi escolher o Canadá, se passou por essa decisão de fazer a certificação aqui, e muita gente com certeza tem curiosidade de saber se já dá para ser quem é dentista do Brasil vir e exercer a profissão, e quais são essas etapas. Na verdade, o Canadá é um sonho bem antigo, né? Desde que formei, eu pensava um pouco em vir para o Canadá, mas fui morar em Israel uma época, e morei 10 anos em Israel, e casei, tive filhos, e a minha esposa também tinha um sonho de vir morar no Canadá. Então, esse projeto veio aí depois de alguns anos morando em Israel, 10 anos morando lá, e a gente decidiu junto realmente vir para cá. O processo de certificação da odontologia no Canadá é um processo difícil, não é um processo fácil. Você não pode exercer a profissão de dentista sem passar por esse processo. Existem, na verdade, 2 vias de como certificar o teu diploma de odontologia aqui no Canadá. Você tem que passar primeiro por uma prova teórica, na verdade, múltipla escolha, e a partir dessa primeira prova, você vai decidir pelas 2 vias de certificação. Então, essa primeira prova é uma prova obrigatória. Você tirando uma nota alta, bem alta, você pode escolher uma das universidades, pode selecionar para passar 2 anos fazendo um curso de certificação. Na verdade, esse curso de certificação é para imigrantes, é para dentistas do exterior. A outra parte que pode ser feita também, eu não quero passar 2 anos na universidade, eu quero fazer direto as minhas provas. Pode ser feito. A partir dessa primeira prova, você passando na primeira prova, você segue o caminho só das provas, você não volta para a universidade. Então, para simplificar, ou você passa com uma nota muito alta e tenta alguma das universidades, um processo de 2 anos, que você vai de novo voltar a estudar na universidade, é um processo custoso. No momento eu não sei os valores, mas ficaria em torno de 100, 150 mil para esses 2 anos canadenses, dólares canadenses, ou você passa o processo de 5 provas, uma atrás da outra. Cada prova tem um pouco de diferença na característica, são provas teóricas, provas práticas, provas que a gente chama de bancada, que você tem que ir. Então, esse é o processo de certificação da odontologia no Canadá. É um processo longo, árduo, caro, mas possível. Esse processo de 150 mil dólares em 2 anos é puxado mesmo. É bem puxado. Eu não sei se realmente é 150 mil dólares, mas eu escutei que é um processo que não é muito barato, né? Em torno de 100 a 150 mil dólares. Eu acho que é mais em torno de 100 do que 150, mas é realmente um processo puxado. E você poderia detalhar para a gente, no seu processo, como você fez essas outras provas? Foram todas online? Você precisou fazer presencial? Foi quando você estava aqui já como residente permanente? Então, isso é uma pergunta muito, muito boa, Alessandra. Na verdade, muita gente decide fazer o processo depois que já imigra, né? Depois que já está aqui. Eu acho que é um pouco mais complicado você estando aqui, tendo que arcar com todo o teu aluguel, com todo o teu custo de vida, e
se você quer preparar as provas, você tem que entrar a cabeça nesse processo. Eu não fiz assim. Eu ainda tinha o meu emprego, ainda estava morando em Israel, e comecei a me preparar de lá com o meu emprego, ainda lá. Então, são provas presenciais, não tem prova online. Você tem vários centros, na verdade, que você pode se inscrever para fazer essas provas. A maioria dos centros são aqui no Canadá. Mas a minha primeira prova eu fiz na Inglaterra. Então, era mais próximo. Tinha um centro que abriram para fazer uma prova teórica, né? Múltipla escolha. Então, eles abriram esse centro de muita gente que quer fazer a revalidação e está na Europa, na Ásia. Então, eles abriram em Londres e eu fui fazer lá a primeira prova. Todas as outras provas tiveram que ser presenciais aqui no Canadá. Então, na verdade, você tem que fazer realmente um orçamento e se basear nesse orçamento dos valores, não só dos valores das provas, mas você tem que se basear também em valores de passagem, de hotel, de cursos que você quer fazer aqui no Canadá. Isso é extremamente importante, você fazer esse planejamento de antemão para não cair no meio do processo e sem dinheiro ou desestimulado. Então, esse planejamento de antemão é extremamente importante para todo esse processo. Sim, e talvez por isso que às vezes as pessoas preferem estar aqui, porque assim, ainda que não possa trabalhar como dentista, pode fazer, digamos, se vem com família, pode fazer um curso ou parceiro e, né, começar a trabalhar na área através de um college e, em paralelo, buscar, por conta desse programa, a certificação de dentista, doutor. Porque também é custoso vir para cá a 5 vezes, por exemplo. Exatamente. Eu acho o seguinte, se a pessoa tem um nível de inglês intermediário abaixo, o ideal seria aprender esse inglês aqui. O ideal, eu não tenho dúvida nenhuma que a pessoa, se quiser fazer um curso de inglês no Brasil, 2, 3 anos, aqui em 2, 3 meses, 4 meses, às vezes, se a pessoa tem a capacidade, vai aprender o inglês muito mais rápido. Isso eu não tenho a menor dúvida. Realmente, o nível do inglês é extremamente importante para o processo de revalidação. Todas as provas são feitas em inglês, então esse nível tem que ser alto. Então, e se é um a nível pessoa de tiver inglês uma técnico, possibilidade né? de vir fazer... Com certeza. Isso. Então, se a pessoa tiver esse nível, um nível de inglês baixo a médio, seria interessante vir antes, aprender esse inglês aqui e fazer o processo daqui. Tem que entender que é um processo custoso também, e você não pode se basear realmente de estar trabalhando paralelamente aqui algum emprego que o Canadá te oferece enquanto você está estudando para se manter. Você tem que entrar de cara e estudar realmente 14, 15, 16 horas por dia para tentar fazer essas provas. Mostrando pelo grau de dificuldade que não é simples, né? Se dedicar poucas horas, tem que ter bastante estudo. Tem que estudar bastante se quiser passar. Quanto tempo demorou mais ou menos o seu processo de validação? Alessandra, o meu processo foi um pouquinho diferente do que hoje pode ser feito, porque, na verdade, cada prova minha só tinha uma vez por ano, né? Ou seja, se eu não passasse em uma prova, eu tinha que ter 1 ano para fazer a prova de novo. Graças a Deus, eu também muito empenho, não só a Deus, né? Eu passei nas 5 provas de uma vez só. Então, Parabéns! O processo inteiro durou em torno de 1 ano e 8 meses. O processo durou em torno de 1 ano e 8 meses. Mas eu tive vários amigos que, infelizmente, não passaram, né? Então, por exemplo, na primeira prova, se você não passar 3 vezes, você já não pode fazer mais o processo de validação aqui. Acabou. E então, cada vez que você não passa, você só pode fazer a próxima depois de 1 ano? Era assim. Hoje não é mais assim, porque hoje você tem mais datas de provas, então eles abriram mais datas. Ah, entendi. Né? Não era só porque não tinha mais datas. Fiz, sim, era... Exatamente. Não é que você não passou, você tem que esperar 1 ano para fazer, não. Você pode fazer já no próximo período que você conseguir a inscrição. Então, menos tempo. Então, você não passou, você pode se inscrever de novo e fazer. Mas você tem um limite
Em cada prova, principalmente na primeira e na prova prática, se você não passar 3 vezes, acabou o processo para você. Eu tive alguns amigos que, infelizmente, eles não passaram e eles não podem sair aqui mais. Por isso que eu falo que tem que entrar muito focado e tem que realmente entrar de cabeça no processo, porque você não pode falhar, né? Fazer um planejamento bem estruturado com todo o processo de estudo envolvido e, como você falou, a questão do inglês com nível elevado, para que Exatamente. isso não seja um dificultador lá na frente. Mas conta para a gente como é a vida de um dentista no Canadá. Eu vou te falar o seguinte, a vida de um dentista profissionalmente no Profissionalmente, Canadá isso. não é muito diferente da vida de um dentista brasileiro em matéria de técnica, digamos assim. A odontologia está muito desenvolvida no mundo inteiro, então está muito igual. A gente sabe que está tudo muito globalizado, a odontologia não é diferente. Está muito globalizada, está tudo muito igual. O que eu acho que é diferente um pouco no Canadá é o estresse é muito menor do que no Brasil. O Brasil realmente, pelos valores, pelos os tipos de seguro, convênio que você tem e pela, como é que se diz? Pela concorrência da odontologia que tem, eu acho que o Brasil é um dos países que tem mais dentista per capita no mundo, eu acho, eu não tenho certeza, não tenho esses dados. Então, isso faz com que a concorrência seja muito grande e desleal para quem tem um nível alto de odontologia, porque você tem muitos dentistas, e o Brasil é um dos países que eu posso dizer, com a odontologia de um nível mais alto que eu tenho, porque a matéria-prima brasileira é muito boa, a mão do brasileiro é muito boa, e as universidades são muito boas, mas a concorrência é muito desleal. Eu acho, então, por isso, que o estresse do dentista brasileiro é muito alto. Ele está ali sempre lutando para sair do vermelho e fazer uma odontologia de nível com os valores que são pagos pelos convênios brasileiros. É muito difícil, é muito desleal, e foi um dos motivos que eu decidi que eu, não desculpa a palavra, queria me prostituir profissionalmente. Eu decidi realmente sair do país. Eu falei, eu não posso fazer odontologia de nível com o que pagam aqui dos convênios e com essa concorrência desleal. Isso foi um dos motivos que me deixou muito triste no Brasil e me levaram a decidir, não, eu preciso fazer uma odontologia de nível que eu seja remunerado do jeito que o dentista precisa ser, que merece ser. Entendido, no seu ponto de vista. Então, você está me dizendo, posso concluir que o mercado daqui tem espaço, ainda tem espaço para a profissão de odontologia e que é bem remunerada? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O dentista brasileiro, claro que quando consegue passar o processo, que é a parte mais complicada, a gente consegue trabalho. Existe aqui a possibilidade, principalmente porque o Canadá é um país muito grande de lugares remotos que ainda não tem muitos dentistas, muitos profissionais. Então, passando a parte mais complicada, que é o processo realmente de validação, eu não tenho dúvida nenhuma que tem lugar para o profissional brasileiro em várias cidades do Canadá. E a validação ela é nacional, certo? E você escolhe para onde você quer vir. Como é essa decisão da escolha da cidade? Veja, isso aí realmente, a validação é federal, você recebe a certificação federal. É claro que depois da certificação, cada board, ou seja, como se fosse o Conselho Regional Brasil, né? Existe em cada província, existe o seu Conselho Regional, provincial. Aí você tem que se inscrever em cada conselho também. Isso não é complicado, é só parte de documentos, é parte de que você provavelmente fazendo já o processo de Permanent Resident, que é separado do processo de certificação. Isso é uma coisa boa no Canadá. O processo de validação do diploma e o processo de imigração são completamente separados. Você não precisa fazer não está conectado com o outro. Mas o processo regional
de certificação, muito provavelmente eles vão te pedir um certificado de inglês também. Então é importante você fazer o IELTS, ou você tirar uma nota boa no IELTS, e aí vem o que a gente conversou de novo, de você ter um inglês avançado. E você precisar ter esse inglês avançado, para também no final, claro, você já fez todas as provas, é ridículo eles pedirem para você uma certificação de inglês depois que você passou em todas as provas de inglês, mas eles pedem. Então você tem que ter... De quanto, doutor? O Oi? IELTS? E qual a nota que eles solicitam no IELTS? Então, isso é muito variável, depende da sua província. Né? Depende da sua província. Na província em torno de 7, mais ou menos? Eu acho que até menos. Eu não acho que eles pedem 7, não. Eu acho que eles pedem 6,5 em todas as modalidades, as bandas. Isso depende. E isso, na verdade, é uma coisa que tem que se preocupar depois que você realmente fez todo o processo de imigração, de validação. De validação. Isso é uma coisa que porque a coisa mais complicada realmente é o processo de validação do diploma. Você passando na validação do diploma, o IELTS vai ser facinho. E sem contar que hoje o Canadá permite que as pessoas estudem ainda onde estiverem, ainda mais depois dessa situação da pandemia, dá para estudar especificamente para o IELTS, fazendo curso online com professores daqui, né, em escolas canadenses. Então, isso meio que ajuda nesse processo. Eu tenho uma dúvida. Sim. Eu entendi que você pode fazer o processo de validação do diploma independente do processo de residência. Mas, de uma forma ou de outra, para você fazer a validação do diploma, você tem que ter um inglês avançado para passar pelas provas, e para você fazer a da residência, você também tem que ter o IELTS, o General, para você poder apresentar lá para o governo. Mas o que eu não fico em dúvida é se, quando você, validei o meu diploma, eu preciso ser residente permanente para atuar como dentista? Excelente pergunta, e eu tenho um exemplo a não ser seguido. Não eu, Fábio. Eu tenho um amigo que também fez todo o processo, ele passou em todas as provas, certo? Ele passou antes de mim, porque ele começou o processo antes de mim. Na verdade, a gente se conheceu em Israel e ele me deu um guidance, ele me ajudou um pouco no início, passou em todas as provas. Aí eu falei, ok. Eu falei, e aí? Quando está indo para o Canadá? Ele falou, tem só um problema. Eu falei, qual é o problema? Eu não tenho visto. Eu não fiz a imigração ainda. Eu falei, meu Deus do céu. Então, ele caiu no erro de não começar os processos paralelamente, mas começar o processo de imigração. Então, ele é um exemplo que ele passou em todas as provas, ele tinha validação e ele não tinha o permanent resident, ele não podia vir para cá, para o Canadá. Mas se eu, por exemplo, eu tenho meu visto de turismo para o Canadá e eu estou com o meu diploma de validação, funciona certinho. Tenho que ser residente permanente para poder atuar como dentista. Não exatamente, mas seria o ideal o permanent resident. Você pode conseguir o que a gente conseguiu para esse amigo, ele fez toda a validação. Então, a única forma de vir para o Canadá, sem ter o permanent resident, seria receber uma proposta de trabalho. Ok. Uma oferta de trabalho. Isso é possível também. O que a gente fez para ele, na verdade, eu tive uma ideia meio louca que deu certo. Eu falei, Rustam, vamos fazer o seguinte, eu escrevo uma carta para você, geral, certo? Explicando a sua situação, e o que você vai fazer? Você vai procurar um monte de lugar bem distante, bem longe de tudo, e você vai começar a mandar carta, e-mail, cada dia 10, 15 e-mails para esses lugares, para tentar conseguir uma proposta de trabalho. Né? Ele falou, não, isso é muito louco. Eu falei, você tem alguma outra opção? Ele falou, não, então faz. Então, a gente ajudou, eu fiz uma carta para ele geral, o que ele fazia era mudar só o nome da clínica e do dentista. Ele começou a mandar isso para vários lugares. Até que um lugar em Nova Scotia, perto de Halifax,
no Sul, na verdade, o cara se interessou e o cara falou, olha, eu estou precisando de dentista, eu gostei do seu currículo, a gente está disposto a te trazer com um visto de trabalho. Eu tenho, inclusive, um advogado que trabalha com isso, com imigração. A gente vai trazer, pronto. Ele veio nesse processo. Agora, doutor, eu vou lhe dizer, foi uma situação daquelas especialistas. A gente Foi sabe situação, que... para não falar, ridícula. Não, no sentido de que houve várias exceções. Mas se a gente for trabalhar com padrão, né, médio, o processo precisa seguir, sem dúvida. O de residência... Eu não tenho nem dúvida. Se a pessoa tem que fazer e tem que não tentar dar um tiro no escuro e acertar, né, no alvo. Na verdade, eu acho que o planejamento é a palavra-chave aí. Sim. É realmente começar os dois processos bem planejados, já procurar saber como pode fazer a imigração. Quer começar o processo fazendo as provas para receber o certificado? Não tem problema, faz, mas você tem que saber as vias para a imigração já para conseguir um permanent resident. Não adianta dar um tiro no escuro. Sem dúvida. E depois dessa validação, ela tem prazo, ela expira? De quanto tempo a pessoa precisa começar no país? Não, eu não acho que expire, eu acho que você tendo a validação, você já pode vir, mas aí é um negócio, o negócio do permanent resident. Vocês podem falar um pouco melhor sobre o permanent resident. Eu acho que o permanent resident, você tem um ano, se eu não me engano, não sei se mudou, para fazer o boarding aqui no Canadá, não é verdade? Ok, a questão da permanência e residência, mas se ela não tem, se por acaso a gente tem que considerar que dentro do padrão médio, né, a pessoa ainda não está com inglês suficiente, não tem a pontuação para atingir, ela pode fazer em paralelo essa validação, por isso que eu lhe perguntei se ela tinha prazo, porque ao mesmo tempo ela poderia fazer um curso de um ano, né, um curso num college, ganhar o work permit, começar a trabalhar na área em paralelo. Por isso, quando eu lhe perguntei como era a vida de um dentista, eu sei que dentro de uma clínica existem diferentes atividades que o dentista daqui faz, mas que um assistente também faz, que pode ser dentista no Brasil, mas que não conseguiu a validação, porque casos como esse talvez faça com que a pessoa possa vir buscar a residência permanente dentro do Canadá, depois de ter ajudado a ter experiência, a melhorar o inglês, se ela não tiver, né, a pontuação necessária para ter a residência ainda fora, solicitar essa residência ainda fora do país. Deixa eu só ver se eu te entendi. A gente vai dar aqui um exemplo. Então, a pessoa não conseguiu passar na validação da odontologia em uma prova, alguma coisa, o inglês não está muito bom, ele ainda não tem pontuação para o permanent resident. Você quer saber se existe a possibilidade de vir e fazer, por exemplo, um curso aqui de higienista, de assistente? Com certeza. Com certeza. Se a pessoa tiver a possibilidade, existe a possibilidade aqui de você se inscrever num curso técnico de assistente ou de realmente higienista. A pergunta que eu não consigo te responder é se essa pessoa, quando terminar esse curso, vai poder também trabalhar sem ser um permanent resident, entendeu? Isso vai. Quanto a isso, a regrinha básica de imigração do Canadá se diz, se você faz um curso de um ano, você tem um work permit de um ano e você pode trabalhar depois de terminar os estudos nesse período. Se você faz um curso de 2 a 3 anos, você vai ter direito de 2 a 3 anos de trabalho depois que termina os estudos. Você não precisa ser um residente permanente, você vai ser um trabalhador nessa fase do PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit. Daí, quando você adquire uma experiência de um ano no NOC da sua profissão, você pode aplicar para o residente permanente. Então, esse processo, se a pessoa não conseguiu o residente permanente, o que eu quero mostrar? Não conseguiu o residente permanente de fora, o mundo não acabou. Você pode fazer o processo também em paralelo. De dentro, né? Já estando no Canadá. Vivendo a cultura. Ganhando em dólar. Eu acho interessantíssimo, eu acho legal.
é muito importante, mas como eu falei, se a pessoa tiver possibilidade financeira, é melhor. Porque as provas da revalidação da odontologia são caríssimas. Não é só a prova, a inscrição da prova, é realmente a preparação, os custos que você tem que pagar para fazer e o material que você tem que usar. Então, se o planejamento for bem feito e você tiver a possibilidade financeira de estar aqui, fazer um curso e saber que o valor que você está trabalhando aqui não vai te ajudar muito financeiramente nas provas, é interessante. Se a pessoa tiver possibilidade financeira, não tenho nem dúvida, pode vir, faz um curso, vive a cultura, aprende melhor inglês, porque isso vai ser fundamental também quando começar a trabalhar, o nível do inglês. Se a pessoa tiver apertada financeiramente, Sim. eu não indico vir para cá. Estou dizendo, não indico vir para cá ter o processo de revalidação. Continue com seu emprego, faça no Brasil, no seu nível, isso, faça paralelo, mas porque o que acontece com muita gente, realmente, algum desses amigos vieram para cá, estavam um pouco apertados financeiramente, pagaram, acharam que poderiam trabalhar paralelamente e estudar para a prova e dançaram. Hã? Não, realmente. E dançaram. É isso que a gente... O seu caso é um caso realmente... clientes. É um caso de sucesso, é um caso de que passou em todas as provas e ainda assim demorou 1 ano e 8 meses. Então, foi com certeza de muita dedicação e de planejamento financeiro. Com certeza. Exatamente. Planejamento, independente se for, por exemplo, nessa opção que a Alessandra está falando de ir para o Canadá e fazer um curso de Dental Assistant ou do Dental Hygiene, é justamente porque, às vezes, a família, principalmente quando tem a família constituída, o investimento é alto, de qualquer forma, num college, porém, já permite que o cônjuge trabalhe. Então, às vezes, a pessoa não... Estou fazendo o meu curso de Dental Assistant e vou me dedicar a usar aquele curso ali já para aprender as coisas no idioma, já para ir me refrescando o conteúdo, mas, em contrapartida, o meu cônjuge está trabalhando. Os meus filhos, se a pessoa tiver filho, está numa escola pública gratuita, aprendendo inglês, francês. Então, esse custo que a pessoa está tendo no Brasil de escola, por exemplo, no Canadá, não vai ter com as crianças. Então, de uma forma ou de outra, faz aquela mexida no orçamento que a pessoa se ajusta e já vai ganhando esse tempo no país. E se o cônjuge, como o Canadá tem várias oportunidades de imigração, esse que a Alessandra falou, que é no caso da pessoa se graduar como Dental Assistant, e daí ela pegar o visto de trabalho, o Postgraduate Work Permit, e trabalhar no NOC, né, que seria o NOC de Dental Assistant, que eu acredito que seja o NOC B. Pode falar. Eu vou te falar até o seguinte, não aqui no Canadá não é vergonha para ninguém ser qualquer tipo de profissão também. Eu tenho um amigo dentista que não conseguiu passar nas provas, ele fez o curso de higienista, e é uma profissão maravilhosa aqui, higienista. Você não tem... trabalha bastante, é uma profissão requisitada, e quem acha ruim receber 40, 42 dólares por hora? Ninguém, né? Acho que ninguém. Não. Acho que ninguém acha ruim. Então, é isso que a gente fala. Até Dental Assistant está extremamente requisitado. Quem for Dental Assistant vai ter proposta de trabalho, na verdade, de todas as clínicas de Ottawa. Todas as clínicas de Ottawa estão precisando de Dental Assistant. Você começa ganhando 25, 27 dólares por hora. Maravilhoso também. Então, são profissões requisitadas que se realmente o dentista e o new graduate no Brasil, que está com dificuldade no Brasil, que está pensando numa vida nova, não é vergonha nenhuma ser assistente de odontologia ou higienista, que é uma profissão que não tem no Brasil, mas na verdade, fazer o que o dentista também faz lá, que é limpeza. Sim. E realmente, tem uma vida boa... Esse ponto que você colocou é muito importante, porque às vezes a gente tem uma mentalidade de vir para o Canadá e não ter a sua profissão, né, exercer do mesmo jeito que se exercia no Brasil,
é como se a gente estivesse se diminuindo. E o Ah, que é, você mas pontuou é fundamental. eu acho que essa mentalidade da gente, quando a pessoa chega aqui, a pessoa às vezes tem um baque e ela vem em volta dela e está todo mundo feliz com a profissão que tem, não tem muito isso. E realmente eu acho que seria uma opção extremamente válida para quem queira vir para o Canadá, saber que ser um assistente dental ou um higienista, para quem não queira entrar de cara no processo de revalidação da odontologia, que outra vez eu digo, é possível, mas tem que entrar realmente de cara e tem que ter a possibilidade financeira, não é vergonha fazer um college de dental assistant e de higienista. Vai ter trabalho e vai viver bem. E vai construindo um pathway até chegar na profissão de dentista de novo, né? Isso, não quer claro. dizer que nunca mais vai poder ser dentista, é só uma etapa de uma construção. Isso, a etapa a ser construída, exatamente isso. Doutor, a gente está... curso... Não, eu só ia fazer um wrap-up desse conceito. Sim. Faz o curso num dessas duas opções, faz um ano de trabalho pós-graduação, vira residente permanente, se afunda nos documentos para poder passar em todas as provas e vira dentista. Então, do mesmo simples, jeito. Bem simples. Simples. Com planejamento teoria, e organização, na teoria você é tudo consegue. simples, né? Mas dá para ser feito. Não é? Eu estou rindo aqui, porque só sabe quem passou por esse processo, o tanto que a gente realmente se esforçou. Estudo. E não só isso, a família tem que se esforçar também, porque eu deixei minha esposa, acho que quase 2, 3 meses sozinha, com 2 nenéns em casa, em Israel, e eu fiquei aqui, né, um tempo fazendo um curso para passar nas provas. Então, só sabe realmente quem passou por isso. Mas, graças a Deus, a gente está aqui, né, Alessandra? Olha, um reconhecimento para sua esposa em público agora, doutor. Que bom, Sim. Ela vai poder assistir e ver que, sem dúvida, a família não é só um que decide, né? Precisa de um apoio coletivo, e como é importante isso. A gente está caminhando para o nosso final, e eu quero realmente imensamente lhe agradecer. Que fantástica história da gente poder compartilhar e mostrar para mais pessoas como é a profissão de dentista no Canadá. E deixar a última palavra, se você quiser fazer alguma mensagem para quem está pensando, assistindo esse vídeo pela primeira vez e imaginando assim, como seria ir para o Canadá na profissão de dentista. Fique à vontade, se tiver alguma mensagem, mas foi muito esclarecedor. O prazer foi todo meu. Realmente, essa entrevista para o Challenge Intercâmbio foi excepcional. Eu sempre gosto de falar um pouco da minha história e ajudar quem eu possa ajudar. Eu acho, a minha mensagem é a seguinte: antes de passar por todo o processo, já estava decidido que a gente viria para o Canadá. Claro, o planejamento foi extremamente importante. Se você tem dúvida que o Canadá é um país maravilhoso, não tem essa dúvida. Se você está com aquele gostinho de querer vir para o Canadá, venha, porque é um país maravilhoso que está sempre receptivo para pessoas, para imigrantes que queiram conhecer ou morar, né? Imigrantes, estudantes. Então, tentem achar todas as opções possíveis de vir. O college é uma opção maravilhosa, os cursos são opções maravilhosas, ou realmente entrar de cara no processo profissional de imigração, e vocês vão conseguir o que vocês querem, mas é colocar na cabeça que vocês vão conseguir. Só isso. É isso aí. É trabalho, é planejamento. Tudo que você planejar, focar e visualizar, se é isso mesmo que você quer, se você estiver disposto a seguir o caminho, você vai conseguir, isso é fato. Concordo em 100%. Isso mesmo. Com perseverança, planejamento, as coisas, a gente chega nos objetivos que a gente planeja. Isso Doutor, mesmo. aproveite seu dia. Muito obrigada por essa oportunidade e sucesso na sua carreira. Obrigado a vocês, bom dia para vocês. E estou à disposição de vocês se precisarem mais alguma outra coisa, tá bom? Tá certo. Tchau, aproveite e bom final de semana.
Sim. Bom final de semana, bom dia para vocês.